O clima entre nós. Das altas árvores tropicais aos fitoplânctons dos oceanos, do menor dos vírus e ínfimas bactérias até o elefante e os seres humanos, são todas formas de vida que coabitam no mesmo planeta e sob uma mesma atmosfera. Atmosfera que vem se transformando desde o início da existência desse planeta, da existência do universo. Todas as formas de vida, de bio deste planeta, dependem de alguma forma do que acontece com a nossa atmosfera. Hoje, o Clima Entre Nós convida o professor Fábio Gonçalves para falar conosco sobre biometeorologia. É uma história fascinante, um estudo fascinante e que está completamente relacionado com a nossa vida o tempo todo. E mais agora em tempos de coronavírus espalhado aí por todo o planeta. Bom, o professor Fábio Gonçalves é do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Fábio, eu vou chamar você só de Fábio, tá bom? Fábio, pode ser. Demais a sua disponibilidade, né? E espero, então, que a gente tenha uma conversa aí bastante legal, porque a sua área de trabalho, a sua área de estudo é, sem dúvida, algo muito, muito interessante. Fábio, eu queria comentar primeiro o seguinte. Você tem por formação biologia e meteorologia, né? O que veio primeiro e como é que uma coisa entrou na sua vida, uma e outra? Fiz biologia na USP e mesmo durante o meu período de aluno da USP como biólogo, os meus colegas falavam que eu gostava muito de tempo demais, eu devia fazer meteorologia. E vinha trabalhar, assim que eu fui contratado, eu comecei a trabalhar com biometeorologia e selecionar biometeorologia como uma disciplina optativa dentro da Universidade, do Departamento de Ciências Atmosféricas. Isso eu venho fazendo desde 92, você vai fazer 30 anos. É bastante tempo. Inclusive agora eu acabei de dar aula hoje de manhã para alunos biólogos, físicos, geólogos, meteorologistas, etc. A sua matéria como biometeorologia na USP, ela é optativa para várias áreas, para vários outros cursos? Eu não ponho limite, mas há muitos institutos. Eu tenho alunos diversos, mais de 20. Olha, que coisa interessante. E é muito interessante porque se a gente for analisar, né, quer dizer, realmente, assim, as mudanças de tempo e de clima, elas estão relacionadas com todas as formas de vida, né? Quase tudo que a gente faz aqui nesse planeta, de alguma forma, tem interferência dessa nossa atmosfera, né? E nós também interferimos nessa nossa atmosfera, né? Então, as duas coisas estão realmente bastante relacionadas, né? Fábio, eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas assim, o que é a biometeorologia. Bem, a definição de biometeorologia ela é complexa, ela é longa, não vou falar aqui. Foi decidida na década de 70 pela Sociedade Internacional de Biometeorologia e, resumidamente, uma linguagem mais simples, ela é a interface entre a biosfera e a atmosfera. Todos os links que essas duas esferas têm do planeta estão muito ligadas. E, obviamente, a hidrosfera, a criosfera, a litosfera também estão interligadas. Todos é um sistema só, conjunto. E essa é a definição, provavelmente, delas, interface entre os sistemas fisiológicos com o sistema físico da atmosfera. E ela tem 6 subdivisões. Você divide isso de acordo com campos de estudos? Sim. A divisão ela é as mais exóticas, que elas são a espacial, cósmica, que é muito parecido, a paleo, a animal, a vegetal e a humana. São essas 6. A espacial trata, então, das nossas formas de vida fora da Terra. Então, como nós, humanos ou animais ou plantas, sobrevivem em estações espaciais, por exemplo. Ou bactérias terrestres, se elas sobrevivem em ambientes marcianos, por exemplo.
Então existem até estudos, câmeras que recriam o ambiente marciano e colocam as bactérias chamadas de extremófilos nestes extremos. Marte tem uma pressão atmosférica muito baixa e é cheio de radiação ultravioleta, temperaturas oscilam muito. Mas mesmo assim, há bactérias terrestres que sobrevivem neste ambiente. Por outro lado, a nossa sobrevivência em naves espaciais tem uma série de nuances importantes aí, que é a descalcificação de nossos ossos, a perda de massa muscular, a desorientação e todo o confinamento numa nave espacial, que agora nós sabemos exatamente o que é ser confinado, né? E isso tudo faz parte desse estudo de biometeorologia espacial. Olha, Fábio, agora tá mais claro. Ô, Fábio, eu acho que ninguém mais entende de confinamento do que quem vive na estação espacial, viu? E eu acho que Não, ninguém. A coisa é bem mais complicada do que esse nosso confinamento que a gente está vivendo hoje, né? É uma coisa muito impressionante. Bem mais. Né? Não pode ir para fora desse parecer. Não dá nem para, sabe, abrir a janela, né? Para espairecer, não dá. Não. Fala um pouquinho pra gente sobre essa área aí de biometeorologia animal, como é que e vegetal também. A paleo é muito interessante, né? A paleo trata da vida surgiu e como ela afetou a atmosfera. A atmosfera que existe agora, que na Terra é oxigênio dominante, oxidante, é diferente da atmosfera de Marte, que eu falei agora, que é redutora. São as cianofícias e as algas, elas que mantêm essa oxigenação na atmosfera da Terra. Então, a atmosfera da Terra é assim devido à vida, à biosfera. A atmosfera afeta variações da atmosfera, do clima, afeta a biosfera, assim como essa também afeta a biosfera. É dos dois lados, uma afeta a outra. E a paleo, então, tenta reconstruir os climas baseado em evidências biológicas, que ajudam bastante a recriar, como, por exemplo, a dendroclimatologia, que é o estudo dos anéis das árvores, que são mais largos quando o verão é quente e úmido, e mais estreitos quando o verão é frio e seco. E aí se pode reconstruir o clima do passado usando essa informação das sequoias, por exemplo, que são muito largas. E existe a climatologia histórica, que todos os eventos históricos que foram afetados por mudanças do clima. Como os seres humanos, a escrita tem há mais ou menos 6.000 anos de escrita, os seres humanos sempre fizeram anotações sobre níveis de rio, vazão, etc. Isso ajuda a recriar esses climas do passado. E a gente sabe que o clima já variou bastante. Já teve a pequenidade do gelo, que no século XVI, XVII, XVIII foram séculos muito frios. E variações do tipo menores também, com explosões vulcânicas, também mudam o clima. E isso afeta também a agricultura, a história, como até o exemplo da explosão de um vulcão islandês, Hekla, que explodiu poucos anos antes da Revolução Francesa, que ele causou muita fome durante esse período e alguns acreditam que a Revolução Francesa foi auxiliada pelo vulcão e o esfriamento que ele gerou. Há outros exemplos de tempo e de escala menor, como o dia D, por exemplo, na retomada dos aliados da invasão da Normandia, que dependeu muito das condições atmosféricas. Modelos matemáticos, modelos estatísticos ajudaram. É um dado que histórico e importante, assim, né? As condições de tempo realmente determinaram aí uma vitória, a Segunda Guerra, né? Fábio, nós sabemos assim que a natureza ela nos dá muitos sinais. Tá aí todo o estudo, né, que a gente tem relacionado com toda a mudança que já aconteceu com o clima da Terra, né? E as variações também de menor período que a gente sabe, né, que de alguma forma interferem na vida vegetal e na vida animal e na nossa vida diária também, né? Quer dizer, o ser humano também ele é constantemente afetado por variações às vezes pequenas, né? Às vezes simplesmente de um dia para o outro é o humor da gente que varia, né? Porque a temperatura caiu, porque eu não gosto de frio, porque eu adoro calor, porque entrou uma frente fria, então eu xingo a frente fria, entendeu?
tem uma coisa que esses sinais que a natureza nos dão, mas que a gente não percebe mais, né? Ou nós deixamos de prestar atenção a esses sinais que estão impregnados, que podem nos auxiliar a ver essas pequenas mudanças, né? E que a gente simplesmente não olha mais. Mas a gente sabe que muitos insetos, muitos animais, eles dão sinais de mudanças no tempo. E o nosso corpo também é capaz de sentir, dar sinais dessas mudanças no tempo, né? Como é que você fala um pouco sobre isso? Então, vamos falar da vegetal, então, que seria a relação do tempo e do clima ao vegetal. A vegetal, em mudança rápida do tempo, que é de curto prazo, minutos, por exemplo, é a abertura e fechamento do estômago. Quando esquenta muito, tem muito sol incidindo, as plantas fecham os estômagos para parar de perder água, senão elas ressecam muito. Uma resposta anatômica ou morfológica à mudança do tempo, do clima, que é algo de longo prazo, seria a forma das folhas, por exemplo. Folhas de pinheiro são acículas, que protegem a folha da perda de calor e vapor excessiva dessa folha. Então, as acículas dos pinheiros aguentam mesmo o inverno rigoroso. Plantas com folhas grandes, como os plátanos, elas têm que perder as folhas no inverno. Olha que coisa interessante. Elas caem no calor demais e elas acabam. Ou seja, a gente as folhas de pinheiro, a folhagem do pinheiro, ela é toda recortadinha, né? E a do ela é lisa. E isso tem a ver, então, com essa capacidade de reter água. Não, de reter calor. De reter calor, tá, ok. Isso. Uma regulação da temperatura da planta. Exatamente. Então, são formas que as plantas têm de se adaptarem ao clima, mudança do clima e mudança do tempo, na qual elas não se movem, né? Então, ela tem uma sofisticação muito maior de tolerância e uma tolerância muito maior do que nós, que podemos nos refugiar na sombra, né? Existem um monte de exemplos, mas os exemplos mais perigosos, assim, mais drásticos, são respeito às plantas que nós cultivamos, que elas não são. Então, nós selecionamos melhores para nós, né? Para nós alimentar. E essas plantas são muito sensíveis a variações de excesso de chuva, excesso de calor, excesso de seca, e ambientes que elas não estão. Eu dei um exemplo, que eu dou um exemplo em sala de aula, que é o do fungo Chaetophthorans, que ataca a batata. A batata é originária das Américas. E a Europa adorou a batata, que a batata é um super alimento, né? Fornece um monte de vitaminas, até proteína, e ela alimentou muitos europeus. Na Irlanda, houve uma situação meteorológica, sinótica, né? De bloqueio de os sistemas precipitantes, uma frente fria, que é acoplada a uma quente, ficou 15 dias chovendo sem parar na Irlanda. E isso fez o Phytophthora esparramar e matar todas as batatas que tinha na Irlanda. Mais ou menos 1 milhão de irlandeses morreram de fome. Isso foi uma coisa impactante. 1/3 da população morreu. O outro terço emigrou para a América. E 1/3 sobreviveu. Então foi um impacto, assim, uma situação sinótica específica que ajudou o fungo a atacar a batata, que era o prato principal dos irlandeses, e causou esse impacto histórico na Irlanda. Então, isso é uma situação que é o tempo, o fungo e a batata e o ser humano. São 4 variáveis aí que geraram essa relação. Nós estamos falando de que época? Metade do século XIX. Foi em Metade do século XIX? Isso. Foi quando começou a grande imigração de europeus para a América. E os irlandeses estavam entre eles. A maior parte foi para a costa leste, fugindo da fome da Irlanda. Tem até em Dublin, quem já visitou, tem até um monumento lá, mostrando gente muito pobre, muito faminta, andando, desesperada atrás de comida. Tá, mas só para entender uma questão, Fábio. Nesse caso, houve o desenvolvimento específico de uma bactéria que desenvolve... Fungo. É um fungo que ataca a batata. Ele está lá, ele é nativo da Irlanda, mas a batata não tem ele, porque a batata não é da Irlanda. A batata é da Bolívia. Ah, tá. Ok. E aí a batata original não resistiu a esse fungo, claro. Não resistiu. Okay. É um fungo normal. Ele é 13 graus Celsius todo dia chovendo. É a situação ideal para o fungo se desenvolver. Porque muita umidade e frio. Isso. Umidade alta e frio e sem ultravioleta. Porque o sol é um desinfetante. O sol, ele mata não só o fungo, os fungos todos não gostam de sol,
como ele mata o nosso vírus, o coronavírus. Isso, depois a gente chega lá no corona, né? Porque certamente assim, a gente sabe que tem relações. É um vírus, né? Como muitos outros, mas é um vírus e ele também tem uma sensibilidade à temperatura, né? Agora, assim, o que normalmente que relaciona essa sensibilidade de animais e plantas com as condições meteorológicas é em relação à temperatura e à pressão do ar, a variação de temperatura e a variação de pressão do ar. Não, a principal variável é a precipitação e umidade. São as duas, a número 1. Tá. A número 2 é a temperatura, a número 3 é a radiação. A pressão, ela só começa a fazer um efeito quando a planta é em altitude. Porque normalmente as plantas não sentem a diferença de pressão. O vento causa um vento de arraste. O arraste gera um impacto na planta, mas adaptam-se. Mas a temperatura e a radiação são os 3 mais variáveis que afetam os plantas. Qual o elemento que é mais percebido pelos animais? Bem, vamos aos animais, então. Então, animais, mesmo os mais simples, têm uma certa percepção. Poucos filos de animais vivem na atmosfera, a maioria vive dentro d'água. Mas os artrópodes e os vertebrados são os mais, assim, que se dão melhores na atmosfera. Os artrópodes têm um problema que são pequenininhos, e eles trocam vapor e calor, como são pequenos, muito fácil. Então, eles têm toda a cutícula deles, todas bem fechadinha, para que eles não troquem o vapor, senão eles dessecam muito fácil. Então, eles são protegidinhos por causa disso. E eles, o tamanho também, que eles não têm esse sistema respirator, então todo o ar é por difusão, que vai do oxigênio para dentro deles e o CO2 de dentro deles para fora. Então, eles têm um limite de tamanho que não pode passar. Esse é o problema dos insetos. Mas os insetos se dão muito bem. A gente sabe muito bem que eles vivem muito bem dentro da atmosfera da Terra. E os insetos têm uma série de particularidades. Eu acho que os insetos que vivem em colônias, como as formigas, as abelhas e os cupins, são fantásticos. A mim, o número 1 é a abelha. A abelha tem... quando ela voa num dia frio, ela vai até uma flor e ela analisa aquela flor. Se aquela flor tiver bastante néctar, ela faz um cálculo. Eu não sei como, mas ela faz um cálculo se vale a pena, naquele dia frio, ela avisar as amigas dela, as operárias, que tem que voltar naquela flor. Quanto energia vai dar a flor e se o gasto energético da colmeia se deslocar até aquele grupo de flores, vai valer a pena. E dando, digamos, vale a pena. Então, ela volta para a colmeia, ela dá essa informação de quanto néctar, quanto açúcar, quanto energia vai ser gasta para fazer essa viagem e quanto vai fornecer. Ela dá ainda 3 coordenadas geográficas, espaciais, na verdade, né? De onde estão as flores, com posição do sol, direção radial. Ela dança lá e dá todos o Big Data para as outras operárias vão ir ou não às flores. É simplesmente impressionante para o animal que tem apenas um gânglio. Ela faz um balanço de energia completo. Completo para conseguir saber, aliás, um balanço energético e um balanço econômico também, né? Certo? Também. Elas ajudam então a colmeia a se desenvolver, não, e manter a colmeia a temperatura estável. As colmeias são sempre 36 graus, mais ou menos 1. Inverno e verão não interessa, a oscilação, o desvio padrão é 1 grau. São muito próximos da nossa temperatura corporal. E a abelha, quando ela adquire mel, ela bate as asas na parte central delas e a temperatura das asas, do tórax dela, vai a 40 graus. Ela não é um animal homeotérmico, mas ela consegue fazer a temperatura do tórax dela ir a 40 graus. Então, são impressionantes. Isso é um exemplo dos insetos. E dos animais mais complexos, né, aspas, né, que a gente chama nós mais próximos de nós, né, esses isotérmicos também, que eles têm se virar, porque eles também não se controlam a temperatura deles. Você tem os pessilotérmicos, répteis e anfíbios que vivem na atmosfera, e tem os verteadores, que são as aves e mamíferos. Os que não controlam a temperatura também têm tolerância. Os homeotérmicos, as aves e mamíferos, são bem mais sofisticados. Eles têm uma regulação térmica que permite eles viverem em todos os ambientes da Terra e sabem se virar quando o tempo muda e adapta-se à mudança do clima também ao longo de milhares de anos. O exemplo que eu já dei, que é interessante,
os ingleses usavam os gatos como barômetro, termômetro e higrômetro. Os gatos têm sensores e os bigodes são muitas variações de pressão, temperatura e mesmo higroscopia. E você percebe quando vai mudar o tempo. Então, se o gato está na proa lá, tomando sol, o tempo tá bom, vai mudar assim. Se o gato olha em volta e vai para um lugar protegido, o marinheiro tem certeza que vai mudar o tempo. Então, ele não tinha barômetro nem termômetro, mas ele sabia olhar um pouco o céu, né? Mas interpretar o céu também não é só simples. O gato era mais eficiente. Então, além de caçar os ratos, eles eram estações meteorológicas ambulantes. E muitos animais fazem esse tipo de observação. Entre os animais que nós criamos, também tem uma relação de biometeorológica bastante forte, né? Por exemplo, as vacas leiteiras. São muito bem tratadas pelos fazendeiros, porque quanto mais confortável as vacas estiverem e mais fresco for o ambiente que elas estão, mais leite elas vão produzir. Então, essas vacas são extremamente bem tratadas, a ponto de ter colchões de água fria para elas deitarem, para se refrescarem quando está muito quente. Quando está muito quente, não adianta botar Beethoven, Mozart, que elas vão sentir calor. Você tem que colocar algumas coisas mais tranquilizantes, que é um ar-condicionado mesmo, ou esses colchões de água fria. De água fria para elas se sentirem... Qual é a temperatura de conforto assim, para as vacas leiteiras, mais ou menos? Entre 20, brota de 15 e 20 graus, 20 e poucos graus. Nossa! Acima disso, elas são feitas para o frio. Então, aqui no Brasil, a maior parte delas estão no sul, né? Tem no Pernambuco, mas o grosso em Minas Gerais, né? É verdade. Que é um lugar montanhoso, né? Que aí você já tem temperaturas menores, mas menores, porque o vago é de origem europeia, né? Esse é o Bos taurus, é de origem europeia. O Bos indicus norte, que é o Nelore, ele é de origem indiana. Então, esse aí, calor é para ele mesmo. Ele tá tudo, exatamente. Porque e precisa fazer também aqui, a gente precisa fazer uma distinção, Fábio, que a gente está falando de gado leiteiro e não de gado de corte, certo? Isso. Que essas diferenças, né, que é o gado leiteiro, dessa necessidade de ter uma temperatura mais baixa para conforto da vaca. Isso. A minha figurinha de perfil do Twitter é a cara de um siriema. A siriema, para quem não sabe, é uma ave e ela gosta de campos, de assim, morrinhos e tal, né? Ela é muito comum aí, acho que para tudo quanto é lado pelo interior do Brasil, né? A siriema é muito comum, ela tem um bico meio grandinho, tem um penacho e tal. E o meu Twitter é a cara de uma siriema, porque uma vez eu li um trabalho, era de alguém de alguma universidade no Nordeste, né? Mas que falava sobre as aves previsoras, né? E que a siriema estava entre as que mais acertavam, a que tinha um dos maiores índices de acerto, né, na previsão da chuva. Então, eu adotei a siriema como a minha carinha no Twitter, né? Bom, o que acontece? O que faz a siriema quando ela, com relação à chuva? A siriema pia mais alto, ela canta mais alto, né, quando a chuva se aproxima, né? Então, assim, é muito comum você estar pelos campos e aí você começa a ver a siriema disparar para tudo quanto é lado que a chuva está se aproximando. Então, eu elegi a siriema, né, como a minha figurinha de Twitter, né? Mas a gente sabe mesmo assim que bom, basta ver, por exemplo, uma coisa muito simples e que acho que todo mundo já percebeu ou talvez não tenha se dado conta, né? Mas toda vez que a gente vê que uma chuva está se aproximando, passarinho começa a parar, né? Passarinho para de piar, certo? Sim. Vai cada um para o seu cantinho, fica todo mundo quieto, e assim que o passarinho começa a voltar a cantar, pode ir lá ver que a chuva já está amainando ou a chuva já parou. Essa é uma coisa que talvez muita gente não
não se dê conta, mas basta olhar a próxima chuva e se você perceber o passarinho, você vai ver que é verdade. A hora que começar a piar de novo é que a chuva já está parando de fazer, né? Mas, assim, em relação, por exemplo, ao ser humano, né, uma das situações de estudos assim, bastante grandes que a gente já tem por aí, né, e acho que uma das principais influências realmente é em relação ao efeito da luz solar no ser humano. A natureza é tão perfeita que nos fez precisar do sol, né? Certo? A gente, hoje em dia, por exemplo, é bastante comum, né, você ter todo mundo aí tomando suplemento de vitamina D, né, porque fica muito tempo em lugares fechados, né, e não tem tempo ou não consegue se expor ao sol, e aí a gente depende do sol para manter a produção de vitamina D no corpo, certo? Né? E nós sabemos assim que a vitamina D tem uma influência enorme em diversos processos do corpo humano, né? Então, hoje exatamente, recebi de uma colega minha na meteorologia um artigo falando que a carência de vitamina D parece que piora a situação de quem está com coronavírus, fazendo novamente a observação. O fato dos europeus estarem no inverno, exatamente quando eles não tomam sol. Então, a vitamina D ela é eficaz até os 60 anos. A partir dos 60 anos, fica no borderline e quando é muito velhinho, é suplemento. Não adianta sol mais, não. O professor Marcelo Correia lá falou bem claro que depois de certa idade não adianta mais tomar sol, não. Todo mundo tomava suplemento de vitamina D. Há uma deficiência geral, inclusive minha, de deficiência de vitamina D na população. E ela é imunodepressiva. Falta de vitamina D causa imunodepressão. Então, o conselho geral, tomem vitamina D e tomem sol. Exatamente. São muitos processos, né? E o outro tem, assim, a gente sabe também de muitos estudos, né, que correlacionam justamente a falta de luz solar, né, com o estado depressivo, né? Isso é uma coisa que também bastante correlacionada, né? Até mesmo assim, aumento de índice de suicídio, né? Por causa da falta de luz, né? De luz solar. Eu já tive a oportunidade assim, de conversar com várias pessoas, algumas pessoas, né, alguns jovens, né, que assim desenvolveram síndrome de pânico com algum elemento meteorológico. Era uma situação bem delicada, assim, uma senhora, por exemplo, estava no Rio Grande do Sul e ela desenvolveu síndrome do pânico por causa de vento forte. Agora, vocês imaginam a situação delicada que é o Rio Grande do Sul, um lugar onde a gente sabe que tem tempestades fenomenais, assim, com ventanias que a gente muitas vezes nem consegue observar em outros estados brasileiros, né? Então, eu atendi já a telefonemas, sabe, dessa senhora na Climatempo, né? E aí tentando conversar com ela um pouco e tal sobre se a tal da frente fria ia trazer muita ventania ou não e tal, né? É uma situação bem delicada, porque a síndrome do pânico simplesmente paralisa as pessoas, né? Eu, por exemplo, assim, sou uma pessoa que acho que a única coisa, Fábio, que me tira do sério, sabe? Assim, é calor, sabe? Assim, eu sou uma pessoa que gosto mais de temperaturas amenas, eu realmente não consigo me dar muito bem com calorão, o verãozão mesmo, assim, o alto verão é uma coisa que me tira do sério, assim, nossa, me deixa... Somos dois. Nossa. Ô, Fábio, vamos ter aqui agora uma conversinha virótica? Eu preciso fechar a divisão da biometeorologia humana. Sim, vamos lá, divisões. fica lá.
Diga A lá. biblioteca humana é a mais complexa, é a última que eu dou na disciplina. Ela é dividida em a fisiológica, que é todas as pessoas saudáveis, como elas reagem à mudança do tempo e do clima. Se você viaja daqui de um clima quente, ou a mudança do tempo que tem aqui mesmo, que acaba gerando suor, bater o queixo, tiritar, ou uma mudança menos brusca, que leva à vasoconstricção, vasodilatação do sangue. Por exemplo, o frio, quando entra, gera vasoconstricção. Então, o volume sanguíneo diminui e o que faz essa água tem que sair. Aí, como todo mundo já percebeu, quando esfria, a diurese aumenta. Você vai mais meses ao banheiro. E aí, essa é a fisiológica. Tem a de transporte, e tem a de arquitetural e tem a de patológica. Sim. Então, a fisiológica seria o calor. O calor se sua quando está muito quente, que é uma coisa desagradável para a Jo e é para mim também. Eu fico quando está quente, úmido, é pior aí, porque você sua e continua suado. Até o meu limite de mau humor é quando eu ponho o braço num papel, o papel vem junto com o meu braço. Pode estar assim, tá no meu limite de mau humor. Porque o único jeito de melhorar a situação é ficar na frente do vento ou ventilador. Que aí o vento mecanicamente vai remover a água da pele e vai mudar de estado e ao mudar de estado do líquido para o vapor, ele rouba calor da nossa pele. Agora, quando tá por isso que tá quente e úmido, o gradiente entre a nossa pele e o ar é muito pequeno, então não evapora, fica suado e fica lá suado, papado de suor, e não resolve, só resolve no banho ou na frente do ventilador. Por isso que a gente comenta, quer dizer, essa sensação de abafamento, de sufocamento que você tem, né, é justamente esse excesso de umidade que tem no ar, né, e que dificulta a evaporação da pele, né? Isso. Muita gente acha confortável quente e úmido porque sua pouco. Isso, na verdade, é uma vantagem e uma desvantagem. É uma desvantagem do ponto de vista fisiológico, porque suar é bom. Tanto que povos muito como os asiáticos, chineses, japoneses, tomam chá quente para suar. Então, suar é bom. Então, as pessoas que suam pouco, elas não se sentem muito, elas acham que está confortável. Na verdade, não está. Elas conhecem esse jeito que estava achando ótimo e tudo, aí de repente o organismo começou a se esquentar muito, não sua, não ligou o suador. Então, o que o organismo faz? Ele dá o shutdown. Ele desliga a chave geral e a pessoa desmaia. Porque não tem outra solução. Ele precisa da água. Você tem que ter fonte de água. Se você tiver fonte de água permanentemente com você, é muito mais confortável. Porque você vai suar e vai secar, vai te roubar calor. E você, mesmo a temperatura muito mais elevada, você não se sente tão desconfortável. Que é o típico da temperatura que acontece em agosto, setembro, aqui outubro até. Você fica assim, 30 e tantos graus, umidade relativa de 30%, que ela resseca o nariz, tudo, causa um outro problema, mas o controle térmico está ótimo, porque você está suando, está se evaporando e o controle térmico está bom. Quando chega no verão, aí a umidade aumenta, aí esse gradiente, mesmo em temperaturas mais baixas, você sente muito mais desconforto. Quem não gosta dessa queima seca é que o nariz resseca muito. Esse é um outro problema. Toda a questão dessa secura é hidratação. O ser humano, em geral, é desidratado. As pessoas bebem pouca água. Não adianta beber Coca-Cola, não. Beber água. A hora que você está falando de hidratação, você está falando de hidratação de pele, hidratação do corpo. E, por exemplo, que agora que a gente tem essa situação tão delicada, que é com o coronavírus, né? Por aí. E, aliás, não só o coronavírus, né? Mas é toda a situação de uma série de outros gripes, de gripes mil que a gente começa a ter por aí, que essa situação de ar mais seco, de tempo mais seco, e que, portanto, o ar que você está respirando, né, ele está com menos umidade, ele está mais seco, e isso acaba também interferindo na gente, né? Quer dizer, um dos problemas é manter justamente a boca, narinas e olhos, né, com a umidade, que é a proteção natural, né? Além de hidratar-se,
manteiga de cacau, batom e soro fisiológico no nariz. Sempre que está muito seco lá fora, porque as casas são sempre muito úmidas, aqui em São Paulo em particular. Lá fora está muito seco, colocar soro fisiológico no nariz. Eu não sinto muito problema. Eu tenho um biotipo, um fenótipo mais mediterrâneo, então para mim tá bom. Mas muita gente sente isso. Então coloca soro fisiológico e aí vai para a rua. Então deixa umedecido as narinas. E isso ajuda bastante, porque exatamente é a porta de entrada dos vírus, porque a mucosa seca e aí os vírus, bactérias, fungos e pólen, tudo entra. Quanto a respeito à umidade interna dos ambientes, aqui é um outro assunto perfeito. São Paulo é uma cidade muito úmida, mesmo no inverno. Dentro das casas está muito úmido, a umidade nunca vai abaixar, raramente vai abaixo de 40% dentro de uma casa aqui. Dentro de casa. Tem você gerando água, a torneira, o chuveiro, o cozinhamento, e ao fechar, as roupas têm muita água. Eu fiz um teste uma vez de umidade relativa do quarto da minha irmã, que é mulher, né, que tem muita coisa, né? Ele nunca atingiu 30%. Eu tirei 12 litros do quarto, pelo volume devia estar sequíssimo, não chegando a 30%. Por quê? Porque na hora que começa a secar a atmosfera do quarto, mesmo o quarto todo fechado, todas as bolsas, sapatos, roupas começam a perder água para o ambiente. Eles estão todos higroscópicos, eles absorvem uma de água enorme. Então os armários estão cheios de água, por isso que os fungos fazem a festa. E por isso que você nunca deve umidificar o ambiente interno, especialmente que você dorme, mesmo achando que está seco. Nunca umidifique ambientes internos. Isso é recomendado até para lugares relativamente secos, porque, como Brasília, porque a umidade de água que todas essas coisas têm é muito grande. 12 litros em 9 metros cúbicos. Você tem uma ideia? Essa é uma umidade de água muito grande, 12 litros. Vai chegando nessa época extremamente seca, por exemplo, em lugares lá na região centro-oeste do país, é muito comum fazer essa recomendação de botar uma bacia de água dentro do quarto, de botar panos úmidos, né? Quer dizer, mesmo para lugares tão secos como o centro-oeste, isso também não é recomendável? Não seria? Olha, eu não tenho dado, né? Eu queria ver qual é a relativa dentro do quarto à noite para ver se dizer, para bater uma tela. Se a umidade relativa do quarto à noite é 30% ou menos, dentro do quarto, aí sim, põe a bacia. Porque com essas roupas abertas, com o armário aberto, as pessoas não têm ideia. Acho que se fizer uma conta no armário feminino, com bolsas, sapatos, etc., deve dar quilos e quilos de água lá dentro. Se descer abaixo de 30%, eu recomendaria sim. Agora, se está acima, de 40 para cima, 40 a 70 é o conforto. Acima de 70, que é o aqui, os ácaros fazem a festa. Os fungos também fazem a festa, que é muito comum. E aí, o que acontece? De manhã, vai estar um dia como hoje, por exemplo, que vai chegar uns 40, 30% de umidade relativa lá fora, mas de noite é 80%, e as pessoas põem uma bacia de água dentro do quarto, a umidade do quarto já está em torno de 70%. Aí você põe mais água, aí os fungos fazem a festa. Eu falo para os alunos que isso é como criar shiitake shimeji dentro do quarto. O problema principal é que toda a literatura dessa está baseada na calefação do hemisfério norte, que lá significa meses com calefação ligada à umidade lá embaixo, meses, isso sem variação de dia, umidade de 30%. Isso a gente faz mal mesmo. Mas isso é uma coisa específica deles, não é nosso. Por causa de todos os ambientes modificados por calefação. Exatamente. É uma situação particular dos americanos, europeus, chineses, japoneses. Não nossa. Nossa aqui, a gente não é vedada a casa, não tem calefação, a gente vive em um ambiente tropical, muito mais úmido, então não dá para comparar o que é lá aqui. Eu aviso todos os médicos, já avisei até a Maju também, não é o caso nosso aqui. Os médicos não são climatologistas e meteorologistas, eles não têm esse conhecimento da diferença que é aqui de lá. Então tem que avisá-los, por isso que a biometeorologia é muito importante para essa questão. Ô, Fábio, deixa eu te fazer uma questão aqui. Em relação a vírus de forma geral, eu queria então que você falasse um pouquinho sobre a vida de um vírus, né? Como é que as coisas funcionam?
Bem, isso entra na biometeorologia patológica, que ela tem duas grandes ramificações. Uma seria a mudança do tempo do clima direto, afetando diretamente a saúde das pessoas, que é tipo que não tem nenhum agente intermediário, como assim, esquenta demais, mata o coração. Esfria demais, me mata o coração, ou causa asma. Então, esse é um ramo. E tem que tem um agente, que pode ser fungo, pode ser o pólen, pode ser fungo, pode ser bactéria, pode ser vírus. Então, esse é um outro grupo que tem um agente. No caso, o vírus, vamos falar primeiro do vírus, que é o que está mais assim. O vírus, ele não é uma forma de vida propriamente dita, porque ele depende de nós para viver. Se todas as formas de vida outras desaparecerem, o vírus desaparece também. As bactérias não. Se desaparecerem todas as formas de vida outras, a bactéria continua. O fungo também. Pode explicar melhor? O vírus só se reproduz usando nós. Eles são parasitas, de certa forma. Eles só se reproduzem usando as células, no caso do coronavírus, as células do pulmão nossa. É assim que eles se reproduzem. E se não existir o ser humano, ele não se reproduz. Ele vai, fica no ambiente até morrer, desaparecer. E esse vírus, em particular, ele tem uma capa de gordura em volta dele, lipídios, né? Que esses são sensíveis ao calor. O detergente, o pH, qualquer coisa com sabonete, limpa, ele destrói essa capa de gordura. Assim como o sol, que é ultravioleta, também destrói essa capa de gordura, e o calor excessivo também destrói essa capa de gordura. O da AIDS é mais sensível ainda, ele é completamente sensível a meio externo. Nenhum deles vive muito. O corona, se estiver na sombra, ele vive dias, até dias, horas a dias, dependendo da temperatura. Não é o caso do da AIDS. O do sarampo é meio intermediário, não sei exatamente quanto ele dura. Mas depende muito. As bactérias, os fungos também têm suas particularidades. As bactérias patogênicas, que é um dos problemas do vírus, e parece que ele ajuda as bactérias patogênicas do pulmão a piorar. Por isso que às vezes parece que o antibiótico ajuda também. Porque o antibiótico é para a bactéria. O vírus não existe, no antibiótico não adianta nada. Não. E as bactérias... Então, as bactérias é um problema de estudo grande na biologia, porque os que são patológicas do ser humano, os médicos trataram. O mesmo para as plantas. Mas ninguém olha bactérias como um todo, né? As bactérias são o básico no grupo, uma variedade enorme, muito maior do que o metazoa, que nós somos pluricelulares. Tem bactérias vivendo até 8 quilômetros de profundidade no solo, até alto da alta atmosfera da Terra. A biosfera inteira da Terra é enorme, porque as bactérias ocupam uma área enorme e elas têm uma tolerância de range enorme de temperaturas. Fazer um parênteses aqui. O bichinho que a gente, astrobiólogos, gostam muito, chama-se tardígrados. Quem não conhece, vá atrás. Os tardígrados são umas gracinhas. Parece os mini ETs. Eles têm mais ou menos meio a 1 milímetro. Eles toleram tudo. A radiação 6.000 vezes maior que a nossa. Eles toleram o zero absoluto praticamente. Toleram temperaturas de 600 graus. Uma tolerância assim. Eles são animais pluricelulares. Não é uma bactéria, nem fungo, nem protozoa. Ele é um animal complexo. Mas tolera pra caramba uma variação enorme de radiação, de pressão, de temperatura, de umidade. Imensa, assim. Só extremófilos, bactérias extremófilas, que aguentam tanto quanto ele aguenta. Ele é impressionante. Mandaram até os israelenses tardígrados para a Lua. Tem um monte de tardígrados na Lua agora. É uma capacidade de adaptação a toda e qualquer situação. Toda. Impressionante. Muito mais do que deveria ser. Eles que eles falam? Eles cistam. Eles perdem água, perdem mais ou menos 2/3 do volume deles em água e viram um cisto. Esse cisto aguenta essas temperaturas, esse range de temperatura, de range de radiação, de umidade, etc. Ele aguenta. O negócio é abrir a casa, deixa o sol entrar, deixa ventilar, certo? Seria uma forma de você estar atuando positivamente contra a expansão? Sim, você fica no sol, deixar as coisas que chegam da rua no sol, se possível, porque o sol mata, né? Então, em vez de ficar passando um monte de desinfetante, um monte de plástico, né? Deixa as expostas ao sol.
Passa um pouco também, claro, mas expõe ao sol, porque o sol vai ajudar a acabar com ele, né? Enquanto ele estiver presente, a exposição a esse ambiente é importante. E todas as coisas na casa, do chão, tapetes, expõe ao sol. É um desinfetante natural super eficiente. Óbvio que a cândida, veja, álcool também, na atual situação, é importante também, porque o álcool é sempre destruidor de um monte de... ele destrói praticamente todas as bactérias e fungos, etc. Eu não gosto de álcool. O álcool é um desinfetante bom. Agora, os hospitais, eu perguntei uma vez para uma colega minha bacteriologista como se faz para desinfetar um ambiente hospitalar. Ela falou, o único jeito de desinfetar mesmo é flambando. Flamba. Que aí não tem Fogo. jeito. Fogo. Só botando fogo. Gente. É muito contaminado. Fábio, olha, eu quero encerrar aqui a nossa conversa, né? Extremamente interessante. Eu gostaria de agradecer muito aí a sua participação, a sua disponibilidade. Assim, nós estamos fazendo aqui essa gravação online. Eu agradeço muitíssimo a presença aqui, a disponibilidade do professor Fábio Gonçalves, né? E certamente eu acho que nós aprendemos muito, né, sobre todas essas questões da biometeorologia, do clima, né, como é que o clima determina a nossa vida, né? Professor, mais algum comentário que você gostaria de fazer? Bem, atualmente hidrate-se. Acho que é a coisa mais importante no momento. Hidrate-se. Beba bastante água. Bastante água, exatamente. Beba bastante água, né? Bom, nós estamos encerrando aqui, então, mais um Clima Entre Nós, e você ouve, desta vez, muita coisa sobre biometeorologia. Nós vamos encerrando por aqui. Eu agradeço muito a participação do professor Fábio Gonçalves, a sua disponibilidade, e eu tenho certeza que nos brindou aí com um assunto extremamente interessante que vocês vão gostar muito de ouvir sobre biometeorologia. Nós estaremos de volta aí muito em breve com mais um assunto legal. Se você tiver algum comentário, alguma coisa, escreva para a gente, né? Você pode entrar em contato aí com o site da Climatempo para fazer a sua sugestão. Bom, o Clima Entre Nós fica por aqui. Até uma próxima e que nós teremos um outro assunto bem legal para falar com vocês.